Olá! Começa agora mais um episódio da quinta temporada do Esfera Cast, um videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Dessa vez falamos com Regina Esteves, diretora-presidente da Comunitas e cofundadora do programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, que há mais de 10 anos tem atuado pelo aprimoramento dos serviços públicos. Acho que a gente está num momento do mundo já muito polarizado e a polarização tem se mostrado não tão efetiva. Quando a gente consegue fazer uma somatória de competências, a gente tem mais chance. A entrevista é conduzida pelo jornalista Márcio Gomes, apresentador do CNN Prime Time. É um prazer ter você aqui com a gente. É interessante vendo o debate e olhando mesmo para o mundo de forma geral, olhando para os lugares de poder, há poucas mulheres, particularmente com o seu destaque. Por que isso ainda acontece? Eu acho que por vários motivos, né? A gente ainda tem um processo grande de ambientação feminina nesses ambientes, eu acho que nesses processos. Aqui para a gente olhar, a gente está numa discussão incrível entre poder público, privado e até sociedade civil. Então, vamos colocar pelo menos uma dessas esferas, a área pública. Nós temos ainda poucas mulheres, até mesmo pelas cotas que nós temos nos partidos, que conseguem ocupar. Mas eu sou conselheira corporativa, eu sou líder da Comunitas, faço vários projetos, mas eu acho que o que eu mais gosto de chamar a atenção é como a gente pode, nesses ambientes, mostrar toda a competência e eficiência feminina, não apenas por estarmos aqui por sermos mulheres, mas o quanto a gente consegue agregar. Então, uma discussão como essa que você vê, que tem que se ter uma sensibilidade muito especial de entender os desafios de uma área pública, ao mesmo tempo das necessidades de sustentabilidade da área privada. São espaços ou oportunidades que, em geral, as mulheres têm uma sensibilidade que se somam muito aos homens. Então, eu acredito que podemos ter, sim, um espaço muito mais inclusivo para as mulheres, no qual a nossa competência e eficiência sejam valorizadas e que tenham oportunidades de serem expressas, mas ao mesmo tempo que a gente tenha uma construção mais coletiva, uma governança mais coordenada entre gêneros, mas também entre oportunidades que nós temos na própria sociedade. E você mesmo citou no começo da sua resposta a questão eleitoral. Há leis que estimulam, incentivam os partidos ou obrigam os partidos a ter mulheres. Mas essas leis simplesmente não são cumpridas ou são burladas de alguma forma. Mesmo neste ano eleitoral, parece que, se a gente compara com o número de homens é muito superior ao número de mulheres para cargos candidatos, ou pré-candidatos nesse momento, a cargos de prefeito. A gente não está vendo solução para isso, né? Vamos olhar que os tomadores de decisão dos partidos, em geral, a gente tem um número maior de homens. Então, quer dizer, eles tomam as decisões e muitas vezes deixam de incluir, aí no caso, a participação feminina. Mas ela tem crescido. Quando a gente olha, inclusive, como prefeita, você tem aí prefeitas hoje, governadoras, que estão aí um processo bastante interessante de exposição, de comportamento e impacto perante a sociedade. Mas acho que nós temos um problema, isso que a gente está dizendo, não basta a gente ocupar essas cotas. A gente tem que ocupar espaços de decisão, de formação. Até mesmo aqui nessa sala, se a gente olhar, a gente tem uma predominância masculina. Mas como mulheres, a gente também tem que estar aqui, se posicionar e somar com os homens. Acho que a gente está num momento do mundo já muito polarizado. E a polarização tem se mostrado não tão efetiva. E quando a gente consegue fazer uma somatória de competências, a gente tem mais chance. Eu acho que no caso da política em especial, ainda é um ambiente, ou talvez um momento nosso, muito hostil à renovação em geral, não só de mulheres, mas à renovação de jovens, como eu digo. Se nós queremos uma administração pública com serviços efetivos, eficientes para a população, teremos que ter bons políticos. E, para isso, a gente tem que ter também uma renovação, uma ascensão, uma sociedade muito mais atuante nesse mundo político. E hoje não é um ambiente favorável a essa renovação. Então, eu sou daquelas que eu incentivo as mulheres a ocuparem as oportunidades que nós tenhamos, sejam elas independentemente de cargos ou hierarquia, mas que a gente possa expressar realmente que nós temos uma competência que é também comparável, ela pode ter uma concorrência normal com qualquer questão de gênero. Falando agora nessa questão do mundo político que você trouxe e do papel da Comunitas BR, que é uma organização da sociedade civil para modelar e implementar parcerias sustentáveis entre os setores público e privado.
Eu pergunto se neste momento os nossos políticos, nossos governantes estão abertos a isso, a receber essas sugestões, implementá-las de forma justa, honesta principalmente. Eu acho que mais do que abertos, eu acho que hoje é uma necessidade. Sim. Um grande líder político, ele não consegue hoje liderar sozinho uma grande equipe se ele não tiver uma parceria que ele traga à sociedade. Aí eu incluo, em especial, a iniciativa privada. Eu costumo dizer que nós temos, por exemplo, quando você tem uma parceria com a iniciativa privada, ela tem até por própria sustentabilidade ou sobrevivência, visão de médio e longo prazo. Nos governos, a gente tem uma deficiência que, em geral, são sempre planejamentos muito curtos. A gente fala que é planejamento de governo e não para Estado. Então, quando você tem uma união entre privado e público, você já traz necessariamente uma cultura de planejamento, de visão de médio e longo prazo. Só isso é um benefício incrível. Uma outra, acho que oportunidade grande, hoje a gente tem uma necessidade de inovação nos serviços, a entrega do que é feito dentro da administração pública para a população. E essa inovação, ela carece de agilidade, ela carece de tomada de risco, que é o que o setor público não pode ter. Você não pode ter risco com dinheiro público. Então, hoje há uma necessidade de você atrair esse capital, não só financeiro, mas ele também intelectual, um capital de conhecimento, para que a gente possa ter uma modelagem de serviços públicos mais contemporâneos ou que consigam responder às necessidades da população. Então, acho que hoje é mais do que necessário o governante que quiser realmente ter um serviço mais renovado, mais aberto, mais transparente, mais em parceria, mais atual para aquilo que o cidadão está esperando, ele necessita se abrir para as parcerias público-privadas, que a gente diz de impacto, não são apenas as tradicionais, mas são aquelas que geram impacto para a sociedade. E pelo lado da iniciativa privada também a gente tem que dizer que hoje não basta Sim. você ser uma empresa competente, que você consiga dar o retorno aos seus acionistas. Você tem que também agregar valor à sociedade. E você agrega valor quando você tem uma parceria de impacto. E nada melhor do que você realmente se aliar a um desafio de uma administração pública que vai beneficiar tanta gente. O ESG não é uma mera propaganda, ou pode não ser uma mera propaganda, pode ter ação nisso, e a gente espera que tenha nas empresas que realmente assumem essa bandeira. É uma questão até de mindset, é uma questão cultural, organizacional e corporativa. Acho que não é mais uma peça de marketing, não é mais uma peça que você publica num relatório. Aham. É realmente um comportamento, não só de todo o quadro diretivo ou corporativo, mas de qualquer cidadão. Então, eu costumo dizer que hoje a gente não tem mais aquelas caixinhas de dizer eu tenho um momento de Regina mãe, eu tenho um momento de Regina empresária, eu tenho um momento de Regina que eu estou aqui com um colega falando em comunicação. Você é o que é em todos os seus momentos de exposição. Você tem que ser único. Então, não tem mais aquela lembrança, o meu momento de trabalho voluntário. Você não tem mais a hora voluntária. Quer dizer, quando você está aqui trazendo um tema como esse, levando à sociedade, de repente uma reflexão de dizer, olha, a gente, se quer uma sociedade diferente, temos que também fazer alguma coisa, sair um pouco do sofá. Isso é uma forma de você ter uma atuação cívica, voluntária, e pensar no melhor que é para a sociedade. Então, eu acho que não é mais só uma questão geracional, é uma questão realmente de sobrevivência no momento nosso, de uma sociedade polarizada, cujas necessidades não são mais supridas somente por serviços públicos e que todos nós, como cidadãos, cidadãs, temos que também atuar por esse benefício. Regina, nós temos aqui perguntas, são 3 perguntas no final da nossa entrevista já, para serem respondidas de bate-pronto, bem simples. A primeira, qual é o grande desafio do Brasil hoje? Hoje é ter planejamento, ter visão de futuro, a gente imaginar que nós não podemos mais ter sempre políticas que atendem governos. As políticas têm que atender, ser uma visão de Estado que a gente diz, independe de quem está lá. A sociedade hoje não suporta mais isso, realmente, da gente ter, não somente o desperdício do recurso público, que já nos é tão caro, mas a gente ter políticas ineficientes. Isso será realmente conquistado se a gente passar a ter cultura de visão de planejamento, cujo bem da sociedade é o que é o core do nosso negócio. Excelente. Em qual setor da economia brasileira você investiria agora? Acho que nós temos aí na área de tecnologia realmente uma oportunidade imensa. A AI está aí, já está, né, revolucionando tantas coisas, mas como eu acredito que a gente possa ter um benefício de impacto social maior, eu recomendaria porque eu acho que traz o retorno, mas ao mesmo tempo vai trazer também benefícios à sociedade. Tecnologia.
Se você fosse presidente do Brasil, qual seria a prioridade da presidente Regina na agenda dela? Eu acho que prioridade zero não são as reformas, mas a gente olhar para a área de recursos humanos, gente. Quando a gente pergunta para a iniciativa privada qual a sua área mais estratégica, é a área de gente. E em governos a gente esquece isso. Então a gente costuma dizer do político, a gente diz de sociedade, mas a gente esquece do papel do gestor público, do papel dessa comunidade que é que faz realmente a máquina acontecer. Então eu aposto muito na capacidade de mudança do gestor público e hoje a minha prioridade seria ter escolas de formação para os gestores públicos, formações em mestrados, doutorados, em todos esses temas que estão aí, que realmente nós ficamos defasados em termos de formação. Então, a área de gente dos governos seria a minha área estratégica. Regina Esteves, CEO da Comunitas BR, muito obrigado pela entrevista. Obrigada pela oportunidade.